Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da 29ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje, ele se encontra lá em Lucas 12, versículos de 13 até o 21, que nos diz assim: Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come bem, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Vamos lá, gente. Jesus está usando aqui toda uma discussão, toda uma contextualização para poder falar sobre essa questão de riqueza. Aqui diz que alguém no meio da multidão, é importante você já saber que a multidão é símbolo das pessoas que não têm uma adesão à pessoa de Jesus Cristo. É símbolo daquelas pessoas que muitas vezes elas são apenas superficiais. Elas só procuram, por exemplo, Jesus pelos milagres que ele faz, pelo pão que ele pode oferecer, mas não por aquilo que ele de fato é. E aí ele vai dizer, mestre, diga ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus vai então e faz um questionamento. Olha, não sou eu que resolvo isso. Mas ele aproveita, obviamente, para poder dar uma lição ao povo. Ele vai dizer: tomem cuidado com a ganância, com o desejo de querer muita coisa. E aí ele vai explicar como é que é essa história. Será que Jesus está querendo dizer que eu não posso almejar um dia ter um bom emprego? Será que Deus está dizendo então que a gente nunca pode, querer ter uma melhor condição de vida? Será que eu não posso querer morar numa boa casa, ter um bom carro? Será que é isso? Atenção para a primeira frase que Jesus fala, A vida de um homem não consiste na abundância dos bens. Eu não posso achar que a minha felicidade está nos bens que eu possuo. Eu não posso achar que a minha felicidade está porque eu tenho um carro, porque eu tenho uma boa moto, porque eu tenho uma boa casa. Essa não é a felicidade do homem. A maior felicidade que nós precisamos colocar na nossa cabeça, que nós de fato queremos ter essa felicidade, é de fato ter Deus na nossa vida. É essa a grande felicidade que nós precisamos ter. E ele vai dar uma parábola, Tinha um grande homem rico, ele tinha uma grande colheita, então ele ficava pensando, eu não tenho onde guardar minha colheita, o que é que eu vou fazer? Observe o que ele disse. Primeiro, minha colheita, aí ele vai dizer: vou derrubar meus celeiros, neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Tudo é meu, 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 meu e meu. Chega a dar abuso, Desculpa a sinceridade. O que a gente está percebendo aqui é um homem que ele vive completamente para si, ele é egoísta, ele é egocêntrico, ele só pensa em si mesmo. O que ele podia ter feito? Se sobrou, eu posso ver se tem alguém que quer, se eu posso ofertar a alguém que nada tem. Mas não. O foco dele está em colher mais, em ter mais lucro, em pensar nele. E o que acontece aqui? Ele tinha uma boa reserva, Obviamente, então ele pensava: um dia eu vou poder descansar, vou poder aproveitar minha vida, vou me estressar sem nada. E aí Jesus diz: olha, tu por acaso pode perder tua vida hoje. E aí? De cada ter guardado tudo. Quando nós olhamos para esse texto, muita gente entra numa crise, E aí eu quero ajudar vocês. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu sou bem jovem, Vocês que me acompanham aqui no canal, vocês sabem. Eu tenho 26 anos de idade. E eu não tenho casa própria, eu vivo de aluguel. Eu não tenho carro, não tenho moto. Veja, eu não tenho muitos bens. Talvez os meus maiores bens sejam meus livros, Sejam as roupas que eu tenho. São poucos bens que eu tenho. E o que acontece? Será que é errado, então, eu desejar juntar dinheiro numa poupança, fazer algum investimento para poder um dia comprar uma casa? Parece que pelo texto é, Mas a resposta é não.
O grande problema é onde está o centro da tua vida. Para esse homem, o centro da vida dele era juntar muito dinheiro para depois poder aproveitar a vida como eu sempre sonhei. Dançando, bebendo, viajando, fazendo o que eu quero. Veja que em momento algum ele colocou Deus como centro. Ele colocou o seu próprio prazer, ele colocou a si mesmo como centro. E onde está o problema? Quando você sonha assim com a casa própria, você sonha assim em ter uma boa condição de vida, você sonha em dar um futuro melhor para os seus filhos, mas quem está no centro de tudo é Deus, aí a coisa muda de figura. Você até vai juntar dinheiro, e não tem o menor problema com isso. Mas a tua vida não vai ser uma vida apenas pensando no dinheiro. Mas a primeira coisa que você vai pensar é na tua salvação. E aí quando eu penso na minha salvação, eu penso em ser um bom trabalhador, em ser um bom pai, em amar o próximo, em perdoar. E aí esse dinheiro que eu vou ganhando vai ser uma consequência daquilo que eu já sou. Dessas práticas que eu fui tendo no decorrer da minha vida. Tá vendo que coisa bonita? Então é mais ou menos esse o ponto que o texto está querendo realmente nos chamar a atenção, né? Atrair a nossa atenção, levar-nos a esta reflexão. Espero que tenha ficado bem claro, né? Que a gente possa pensar através dele hoje. Será que eu estou sendo alguém muito ganancioso? Quem é que eu estou colocando no centro da minha vida? São os meus sonhos, meus projetos, meu dinheiro? Ou eu estou colocando Deus acima de todas as coisas? É Deus quem precisa ser o centro da nossa vida. Porque quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, todas as coisas elas vão se organizando, elas vão se articulando. Mas antes que você ache que é a coisa mais fácil do mundo, colocar Deus no centro da nossa vida não é tão fácil. Porque sempre temos uma tendência de se colocar como centros. Sem perceber, viu? Começa, por exemplo, quando eu não quero perdoar alguém porque alguém me faz muito mal. Quando eu coloco Deus no centro, eu sei que Ele quer que eu perdoe. Quando eu não quero perdoar, eu estou colocando minha mágoa no centro e, portanto, eu no centro. Então, que a gente possa pensar um pouco. Quem tem sido o centro da minha vida? Deus ou eu? Deus ou os outros? Deus ou coisas? Quando você estiver pronto para responder muito bem isso, se não for Deus, corra e coloque Ele. Se for Ele no centro, cultive essa centralidade, porque é essa centralidade que vai de fato nos levar ao céu. Espero que você tenha gostado, amado irmão e irmã, desse estudo, desta reflexão, e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Que Deus te abençoe.